Olá, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos estar falando, sobre um capítulo do livro, o livro é Racismo Algorítmico, Mídia, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais. E o capítulo em questão é Tecnologias são políticas e racializadas. Bom, a nossa equipe ela é composta por João Pedro Brandão, João Fernando, Júlia Nascimento, Luana Rodrigues, eu, Vitor Machado e o Wellington João da Silva. Então, agora, os colegas vão dar início à nossa apresentação. Bom dia, boa tarde ou boa noite, turma. Dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Hoje, nós do Grupo 5 vamos falar sobre o livro Racismo Algorítmico, Mídia, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais. A relação entre algoritmos, tecnologias digitais e questões de poder. O subcapítulo Tecnologias são políticas racializadas, escrito por Tarcísio Silva. Tarcísio Silva atualmente é Senior Tech Policy Fellow pela Fundação Mozilla, produzindo pesquisa e incidência sobre transparência, responsabilidade e antirracismo na inteligência artificial. É pesquisador, mestre em comunicação e cultura contemporâneas pela UFBA e realiza doutorado em ciências humanas e sociais na UFABC, onde estuda controvérsias multissetoriais na regulação de inteligência artificial. Meu objetivo principal nesse momento é trazer uma visão geral do que o texto trará, para posterior aprofundamento e fechamento dos colegas. Portanto, o inserto defende primeiramente que, embora os algoritmos sejam frequentemente associados à internet, o conceito de algoritmo tem origens que remontam ao século IX, com o matemático árabe Al-Khwarizmi. Ao longo do tempo, o conceito evoluiu para se referir a sequências de instruções usadas para resolver problemas, e isso inclui tanto máquinas quanto seres humanos. Prosseguindo, hoje discutimos algoritmos e inteligência artificial sem considerar muitas vezes como essas tecnologias estão imersas em dinâmicas socioculturais de poder. Como Langdon Winner apontou, as tecnologias não são neutras, elas estão imersas em sistemas sociais e podem reforçar relações de poder existentes. O conceito importante aqui é o de affordancy, que se refere a como as tecnologias são percebidas e utilizadas. Por exemplo, o like no Facebook não é apenas um gesto de afeto. Ele tem um impacto econômico, pois é usado para segmentar anúncios e gerar lucro para a plataforma. A forma como as tecnologias são projetadas molda suas interações sociais e muitas vezes essas interações reforçam desigualdades. Os algoritmos, assim como as plataformas digitais, não são neutros. Eles são construídos dentro de contextos sociais, econômicos e culturais específicos, que frequentemente produzem desigualdades, muitas vezes de maneira invisível. Portanto, ao estudarmos essas tecnologias, é fundamental refletirmos sobre o impacto que elas têm sobre grupos marginalizados e como, sem uma atenção crítica, elas podem reforçar estruturas de poder que já existem há séculos. Em resumo, ao discutirmos tecnologias como algoritmos, precisamos entender que elas não são apenas ferramentas neutras de automação. Elas têm implicações profundas nas relações de poder e podem sim ser racializadas e discriminatórias. O que estamos propondo aqui hoje é que devemos olhar para as tecnologias de maneira crítica, levando em consideração sua construção, suas implicações sociais e o impacto que tem sobre as pessoas, especialmente sobre os grupos historicamente marginalizados. Precisamos questionar como essas ferramentas estão sendo usadas e quem realmente se beneficia delas. Então, agora os colegas vão aprofundar, levando em consideração o texto, cada uma das coisas que eu trouxe aqui e outras coisas também mais específicas que eu não consegui, né, por ser uma introdução, trazer tudo aqui. No caso, o objetivo é apenas trazer um global de tudo para que eles possam aprofundar. Pronto. Como foi introduzido, o nosso trabalho ele vai ser baseado não só na ideia de um racismo de uma forma direta, de uma forma extremamente pessoal e individualizada, mas também em todas as práticas que envolvem racismo que não são diretamente, de certa forma, apontadas, né? A gente começa com a minha parte do texto, que é as impossibilidades racializadas, certo?
E aí, uma das figuras mais importantes de um movimento que a gente fala é o Robert Moses. O Robert Moses ele foi um secretário, certo, do estado de Nova York, durante a primeira metade do século XX, certo, entre os anos 20 e os anos 50, certo? E ele é uma figura proeminente porque ele demonstra de forma muito natural o que era o racismo institucionalizado. Porque qual era a ideia do Robert Moses? Certo? Por isso que ele é uma figura tão relevante para o que a gente está discutindo. O Robert Moses, ele tinha como ideia de que as pessoas elas fossem segregadas por raça. E ele fazia com que a cidade se comportasse dessa forma, digamos assim. Ele tinha uma teoria, inclusive, das pontes, que ele construía pontes mais baixas, porque assim os ônibus não conseguiam passar por debaixo das pontes. Então essas pontes ficavam próximas aos parques, aos locais da cidade onde ele não queria que pessoas negras, em sua maioria, né, as pessoas mais pobres, chegassem. Então, assim, o Robert Moses, ele, de certa forma, ele sintetiza muito o que a gente discute sobre o racismo nesse papel de figura de opressão não direta, não no indivíduo em si, mas na condição dele. Então, para ele, todo o aspecto de acessibilidade e mobilidade pegava aí. Se eu torno esses ambientes menos acessíveis para esse povo, eu vou afastando esse público. Então, assim, se eu não tenho essas figuras exercendo sua vivência que seja dentro desse ambiente, eu consigo ir apagando elas aos poucos. Robert Moses, inclusive, vai ser bem marcante, porque ele vai ser figura central do que vai estar mais à frente, sobre o aspecto de suburbanização e de favelização, que apesar de muitas vezes a gente aqui, principalmente na América Latina, tratar ambos como sinônimos, eles são coisas bem diferentes e vão se comportar como fenômenos muito diferentes. Então, assim, quando a gente pensa nessa figura do Robert Moses, um cara que planejou uma cidade tão grande quanto Nova York, né, um cara que de certa forma, estava numa vanguarda técnica, né, quando se fala em arquitetura e planejamento urbano, também era um cara extremamente racista. É importante lembrar que ele era abertamente racista, certo? Não era uma prática, no caso dele, disfarçada, não. Ele tinha esse discurso e ele favorecia esse discurso sempre que podia. Então, assim, quando a gente discute acessibilidade e mobilidade, a gente também está falando, sim, sobre direitos, sobre respeito e principalmente está falando sobre legitimação de povos, certo? E em alguns casos, legitimação de discursos. Seja um discurso opressor, logo a gente pode entrar na discussão também do quanto você negar acessibilidade, negar mobilidade, você favorece quem oprime, como você também pode falar sobre como, ao fornecer acessibilidade ou mobilidade, né, ou ambos, você torna aquele ser que está sendo oprimido um ser mais empoderado disso. Então, assim, quando a gente discute esses movimentos de acessibilidade e mobilidade em ambientes que não são necessariamente ambientes físicos, né, como eu citei agora a questão das pontes, como a gente pode discutir na própria cidade que nós vivemos, né, para quem é de Salvador, a questão da acessibilidade a ônibus, a prédios, por exemplo, quais os prédios da UFBA são totalmente acessíveis, certo? O quanto um ambiente tão plural quanto a universidade é acessível para todos os públicos. Por exemplo, uma pessoa com dificuldade de locomoção, ela tem acesso com facilidade, ela consegue se locomover pelos prédios da universidade sem algum tipo de auxílio. Se a gente fala de mobilidade urbana, será que hoje nós conseguimos fazer com que pessoas consigam sair de bairros mais afastados para chegarem ao centro da cidade, terem acesso a aparelhos culturais, terem acesso a aparelhos de lazer e coisas desse tipo? Então, assim, se a gente fala sobre acessibilidade e mobilidade, a gente fala, assim, sobre empoderamento de povos, e principalmente empoderamento de grupos. Então, ao falar sobre uma figura como Robert Moses, que é extremamente execrável quando a gente fala nesse aspecto social da arquitetura e da formação de cidades, a gente também está falando desses direitos, certo? No próximo slide, aí vem o que eu falei sobre suburbanização e planejamento. Aí nós temos 3 cidades. Temos na esquerda Brasília, no meio Nova York, e na direita, não é bem uma cidade, né, é um recorte dela, que é o bairro de Soweto, em Joanesburgo, na África do Sul. O que eu queria trazer com o uso dessas 3 imagens quando a gente fala em suburbanização, a gente pensa na lógica, né? Locais afastados do centro. Isso é um conceito geográfico muito simples. Mas o aspecto de suburbanização também envolve outras coisas. A suburbanização, para os povos da América do Norte,
e até alguns povos europeus, dá pra gente dizer, tem um aspecto muito mais financeiramente vantajoso. Por quê? As pessoas que podem se locomover do centro para o subúrbio são pessoas que não usam transporte público, por exemplo. São pessoas que vão ter os seus próprios veículos, ou seja, uma condição financeira melhor. Então, em subúrbios, quando a gente fala em regiões como Nova York, cidade e estado, a gente está falando sobre pessoas financeiramente bem. A gente está falando sobre um bairro que ele é valorizado. É o bairro que ele não vai ter os problemas do centro, sabe? São bairros que eles vão ser mais afastados e isso vai gerar, querendo ou não, uma maior qualidade de vida, porque você não vai estar dentro daquele estresse urbano. Enquanto em regiões como a América Latina, quando a gente fala em suburbanização, a gente fala sobre afastamento. E aí, a suburbanização esbarra muito em ser um sinônimo de favelização. Porque a gente vai falar que os povos que estão suburbanizados, né, os povos que são afastados do centro, eles são afastados com a intenção de você torná-los figuras não praticantes do centro daquela cidade, do âmago daquela cidade. Então, quando a gente pega 3 cidades que tiveram um planejamento considerável para a sua existência, certo? Como eu falei anteriormente, Robert Moses ele foi fundamental para a formatação que Nova York tem hoje. Você vai perceber que nos centros de Nova York, como é o caso da imagem, você vai ter muito prédio, você vai ter muita verticalização. Então você vai ter muita moradia, mas moradias de baixa qualidade, porque você vai ter cada vez mais ambientes menores e principalmente você vai ter todas as questões dos problemas de cidades grandes. Trânsito, você vai ter a questão da poluição. Tudo isso vai ser agora um problema quando a gente fala da centralização, certo? Quando a gente fala da cidade de Brasília, que é a cidade brasileira que eu peguei como exemplo, o planejamento de Brasília é muito importante porque Brasília é talvez a maior cidade planejada da América Latina. Porque a gente fala de uma cidade que foi criada para ser um centro de governo, um centro político, ou seja, uma cidade que ela tinha uma intenção claríssima ao existir, mas que nisso você cria também um aspecto de classes sociais muito distantes. Porque você vai ter ali uma elite política muito grande, né? A gente está falando sobre os principais entes da República ali, a gente está falando sobre o Congresso Nacional, a gente está falando sobre o STF, a gente está falando sobre a Presidência da República e todos os maiores setores federais que temos no país, eles estão em Brasília. Ou seja, você vai ter uma elite nesse aspecto forte e bastante coesa, né? Porque vão ser pessoas que vão ter sua condição de elite dentro de um mesmo ambiente. E você vai ter uma classe média que praticamente não vai existir. Você vai ter uma classe média muito curta. Abaixo disso, você vai ter uma classe pobre, que vão ser as pessoas que trabalham para essa elite. Então, assim, quando a gente fala em Brasília, apesar de parecer muito bonito o discurso de uma cidade totalmente planejada, de uma cidade que ela saiu do papel para ser funcional, a gente também tem que levar em consideração que ela não leva os aspectos sociais tão em consideração. Porque aí você vai ter justamente essas pessoas, né, que fazem parte da vida de Brasília, né, as pessoas que trabalham nesses empregos que não são a elite política, que elas vão estar excluídas, elas não vão viver no centro de Brasília, ou seja, elas vão viver mais afastadas. E aí a gente volta para o que eu falei anteriormente do aspecto de mobilidade. O como a mobilidade urbana nesses locais funciona, certo? O quanto eu incluo essas pessoas, se não economicamente, né, porque existe uma discrepância, socialmente, o quanto essas classes elas dialogam entre si, certo? E por último, Soweto, em Johannesburgo, que é bem uma coisa que eu acho interessante, porque desfaz um pouco a nossa noção de que todos os países da África, eles possuem grandes mazelas e não existe nenhum tipo de planejamento. Porque existe uma coisa sobre os estudos que envolvem países do continente africano, que nós criamos muito mitos, né? E muitas vezes muitos espantalhos. Então a gente não julga muito o que a gente vê. A gente julga mais a impressão que a gente tem, o que a gente ouve falar. Então, eu achei Soweto um bairro interessante, porque ele é um bairro planejado, certo? Ele foi criado para ser isso, certo? Um bairro que tem parecido com o projeto da Cidade de Deus, né? No Rio de Janeiro. Só que Soweto, ele passou por uma questão de... Como eu tenho uma população extremamente pobre vivendo nessas regiões, acabou passando por um processo similar a uma favelização, certo? Então, assim, quando a gente fala do bairro de Soweto, ainda que seja um bairro planejado, ele guarde marcas disso, você consegue perceber esses processos de favelização, que aí vem justamente disso. Você tem uma população extremamente pobre e baixíssima mobilidade social, porque as pessoas que nascem e se desenvolvem nesse ambiente dificilmente têm possibilidade de sair dele. Então, ao não saírem desse ambiente, é a perpetuação daquela condição. Então, assim, no bairro, mesmo você tendo planejamento em 3 cidades diferentes, né, em
praticamente continentes diferentes, né? Porque dá pra gente dizer que a América do Norte e a América do Sul são continentes diferentes, em termos políticos. Então, assim, mesmo você tendo essa diferenciação entre três grandes cidades, né? E eu escolhi três grandes cidades mesmo, né? Duas são capitais dos seus países, inclusive, justamente para mostrar isso. Que o planejamento por si só, sem levar em consideração os aspectos sociais, só cria imagens bonitas. Só cria aspectos que a gente pode visualizar, achar interessante do ponto de vista arquitetônico, mas que socialmente eles são muito mais marcadores de opressões, muitas vezes, ou de exclusões, do que um marcador de inclusão social, de planejamento, de desenvolvimento social, certo? E aí, no próximo slide, que é o slide que encerra a minha participação na apresentação, é justamente o que eu falei sobre ordenamento social. A questão de ordenamento social é justamente o aspecto que eu falei antes de suburbanização versus favelização. Aí nós temos o subúrbio de Livingston, certo? Nos Estados Unidos. E do lado nós temos uma favela no Rio de Janeiro. É interessante porque se você pensar do ponto de vista, como eu falei anteriormente, do subúrbio, quando nós pensamos no subúrbio ferroviário, nós pensamos realmente em uma região distante, mas nós sempre associamos a uma região pobre da cidade, a uma região que as pessoas têm pouco acesso. O subúrbio de Livingston, nos Estados Unidos, ele é de pouco acesso, verdade. Você basicamente só consegue chegar nele de carro. Não existem linhas de ônibus na região. Mas ele é uma região extremamente valorizada. Você morar lá é muito caro. Porque justamente quem pode se locomover para ir e voltar do trabalho com um carro é alguém que tem uma condição financeira melhor. Então, o aspecto de suburbanização, repetindo o conceito que eu trouxe, nesses países é muito diferente. A gente está falando sobre viver em melhores condições de vida. Eu estar afastado do centro me tira os problemas de uma cidade grande. Eu evito conviver o tempo todo com poluição, com violência em geral, certo? Então, assim, quando eu falo dessa suburbanização e esse ordenamento social em países da Europa e na América do Norte, ou melhor, nem na América do Norte, em Estados Unidos e Canadá, a gente está falando sobre um processo muito diferente da ocupação de território da África e da América Latina, certo? E aqui no nosso caso, na América Latina, você vai ter a questão da favelização, que aí vai ser um problema muito grande, porque aqui a gente vai estar falando sobre, na América Latina, a gente vai ter o processo de as pessoas elas vão ser expulsas desse centro, só que ao invés de migrarem para um subúrbio onde elas não vão ter mobilidade, as favelas vão começar a surgir, digamos, de forma quase conurbada com esses centros, com esses locais que você precisa lidar com um aspecto social delas. Como assim? Você vai estar num ambiente que existe uma elite, certo? Uma elite financeira, seja qual for, mas muito próximo a ele você vai ter essa formação dessas favelas, que vão ser populações pobres, que não podem se afastar daquele centro porque elas trabalham naquele centro, elas dependem daquele centro de alguma forma. Então, a favelização ela vai ser um processo específico de você excluir pessoas de um ambiente, certo? Mas ainda assim elas ficarem ali nas bordas daquele ambiente. Vai ser como você criar uma cultura de frestas aí. Você vai manter aquelas pessoas fora do círculo, mas elas vão estar sempre próximas, certo? Então, assim, o ordenamento social, quando a gente discute essas possibilidades de racialização em América Latina e em norte do mundo, vão ser coisas completamente diferentes. Por exemplo, se você for no centro de cidades da América do Norte, você possivelmente vai encontrar a população mais pobre vivendo no centro, certo? Você vai encontrar aquela população mais pobre vivendo em condições extremamente insalubres, certo? Vivendo com muita dificuldade, mas vivendo no centro. Enquanto, quando você vai para a América Latina, você vai ver o movimento contrário. Você vai ver a população cada vez mais sendo jogada ou para essas regiões de beira, né? Ou sendo jogadas para regiões mais suburbanas, sim, com pior mobilidade e justamente impedindo com que elas tenham até essa ascensão social. Porque ao excluí-las desse movimento, né, de desenvolvimento social, você impede que elas tenham essa ascensão. Então, assim, discutir ordenamento social não é discutir só arquitetura, não é discutir planejamento de cidade. Discutir ordenamento social é discutir o quanto as cidades funcionam como organismos para a promoção de povos excluídos. E, principalmente, o quanto essa cidade funciona como organismo para manter suas populações, se não em ascensão social, mas ao mínimo em segurança social. Se essas pessoas elas conseguem ter acesso, se elas conseguem ter mobilidade, se elas conseguem usar aquela cidade, né, ter proveito daquela cidade a partir daquilo que a cidade fornece como estrutura.
Olá, meu nome é João Fernando e hoje eu vou falar um pouco sobre o tópico de respiração e negação da humanidade, que é apresentado no artigo. Então, inicialmente, né, ele traz o conceito de espirômetro, que é um instrumento médico que mede a capacidade pulmonar e que, historicamente, sua calibração possui uma particularidade que é evidenciada no texto, na qual, de alguma forma, ela apresenta categorias racializadas, pois existe uma configuração específica, né, dentro desse instrumento que pode estar selecionada para dar conta de uma suposta capacidade pulmonar inferior entre pessoas negras. Os autores Lund e Brown, que investigam, né, a história das controvérsias sobre essas medidas, mostra como no decorrer da história, né, desde a Gênese, ou seja, desde o início, existe já um projeto de desumanização e diferenciação para a população negra. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a historicidade, né, iniciando por Thomas Jefferson, que em 1832 já levantou, né, supostas distinções fisiológicas entre negros e escravizados e colonos, entre colonos brancos, né, dos Estados Unidos, que a princípio defendia argumentos para, de alguma forma, justificar o condicionamento natural de negros ao trabalho agrícola, e que quando o espirômetro ele foi inventado, né, Samuel Cartwright, que foi um fazendeiro escravista, né, ele construiu um modelo próprio e realizou o experimento em pessoas negras escravizadas e brancos livres nos Estados Unidos, enquadrando as diferenças encontradas com uma deficiência de 20% a partir desse enquadramento, né, encontrado. E o governo norte-americano, ele encomendou uma grande pesquisa, né, comparando capacidades fisiológicas de soldados negros e soldados brancos ainda no século XIX, e aí ele mensurou novamente algumas diferenças e considerou elas significativas. Porém, pode passar. Porém, uma observação que deve ser feita é que o controle de variável, né, como classe, renda, histórico nutricional, acesso anterior a serviços médicos, não foram considerados nesses estudos. E que, além disso, o construto raça, né, previsto como uma variável essencial nessas pesquisas e que influenciaram o mundo em como utilizar esses instrumentos, né, quando verificado sobre o construto de raça e o conceito, em si, ele foi especificado apenas em 17,3% dos estudos empíricos sobre essas diferenças, né, e que 94% deles não incluíram essas medidas sobre classe social, por exemplo, fazendo com que a gente possa levantar, assim, né, o questionamento sobre qual validação de fato e qual o motivo da formulação desses instrumentos, né, e dessas pesquisas, se não apenas discriminar isso e segregar essa população, justificando os mais diversos tipos de violência. E aí o artigo ele traz um caso, né, dessa aplicação desse instrumento, fazendo a série de trazendo, né, a série de batalhas legais que ocorreram entre a empresa Owens Corning e seus funcionários em uma cidade nos Estados Unidos, na qual a empresa ela recorreu a essas supostas diferenças nas capacidades pulmonares quando foram acusados de danos causados aos funcionários de pessoas brancas e negras, essa suposta diferenciação, para evitar ou, de certa forma, minimizar, né, as indenizações. E após isso é feita uma retomada, né, da origem da diferença racial, que é justificada por esse interesse do supremacismo branco, e o desde, e aí, falando sobre esse supremacismo branco, a autora Gisele dos Santos traz a genealogia do ser negro, né? Pode passar. Que eu achei muito interessante durante o artigo, e ela indica, né, que o ser negro foi produzido no campo das ideias a partir das necessidades políticas que fizeram com que os conceitos elaborados em diferentes áreas do conhecimento justificassem e reinventassem a cada momento o lugar do negro na sociedade. Imposto isso, o texto ele traz conceitos classificatórios, né, como, por exemplo, os pares conceituais, que foram construídos historicamente, como o selvagem, o civilizado, o cristão e o pagão, o negro e o branco, o caucasiano e o africano, que foi gerado, né, a partir de acordos globais dessa manutenção do poder e da exploração a partir do ponto de vista colonizador, né, e eurocêntrico. E aí que se estabelece essas hierarquias, né, nesses projetos de dominação, que são essas violências, né, contra a negritude. E assim,
atrelando um pouco mais dessa temática com as discussões da CCS, o texto ele traz a raça como um conceito que é vinculado à informação e à tecnologia. Pode passar. E aí eu fiz essa separação, né, na raça como informação, na qual apresenta a raça como a transmissão de significados e transmissão de forma que pode constituir configuração, ordem, organização, padrão, estrutura ou relacionamento. E aí o trecho ele traz, né, que como um construto social, traz a raça como um construto social performativo e produtivo, por criar arranjos gerando valores e capitais. Ou seja, ele traz que, para além dessa definição, como uma circulação de padrões, de ideias sobre o que a raça, sobre o que é a racial discriminação, essas questões de dominação, mas que o objetivo subjacente do conceito sempre foi de especificar, né, diferentes classes de humanos, como não humanos ou quase humanos, do ponto de vista de certo centro de poder econômico e político. E aí eu destaquei essa concepção de Beth Coleman, que é apresentada, porque achei muito interessante, né, que ela disse que esse sistema de informação racializantes, eles têm sido usados, né, em diversos mecanismos sociais, como um maquinário de um povo para sujeitar outro. E aí ela faz essa referência, trazendo que esse sistema de informação racializante tem um propósito bastante prático, né, de produzir terrorismo racial, uma espécie de dor desmoralizante, né? E pode passar. E agora falando um pouco sobre a raça como tecnologia, o texto aborda que o histórico de opressão colonial espraia nessas mais diversas manifestações da cultura na Europa Central. Inclusive, não fazia no fazer tecnológico, né? Apresentando a ideia de Sueli Carneiro, ela traz o conceito de dispositivo de racialidade, perdão, que seria beneficiar-se, né, dessas representações construídas sobre o negro durante o período colonial, no que tange esses discursos e práticas que justificaram, né, a constituição de senhores e escravos, e articulando e ressignificando à luz desse racismo que é vigente no século XIX, né, época que essas representações se constituíram. E aí o texto ele traz que esse processo de ressignificação falado, né, antes do racialismo presente no século XIX, dessas representações que justificaram essas diferenciações entre senhores e escravos, essa ressignificação ela é contínua e que se liga, né, nas tecnologias através dos modos diversos e que se esquiva passando inclusive por esses ideais imaginários de consumidor e pela definição de padrão. Então, gente, a gente vai tratar da seção fotografia e invisibilidade do texto, começando com essa situação da Sarah Lewis. Fotografia não é apenas um sistema de calibrar luz, mas uma tecnologia de decisões subjetivas, já que as características técnicas, os desenhos que dão um tom objetivo a esses artefatos, dispositivos, estão longe de serem de fato objetivas, né? Elas mantêm essa suposta a objetividade de apreensão, o registro da realidade, apenas por serem usadas de forma crítica, alienada pela elite econômico-racial que domina a sua produção. E esses dispositivos de registro, eles trazem, sim, um conjunto de decisões históricas, sociais, como, por exemplo, a gente vê aqui materializado no cartão Shirley, que era um cartão distribuído junto com as câmeras da Kodak para regular o matiz, né, as tonalidades das fotos, o contraste. E tudo isso gera a partir da imagem do retrato de uma mulher branca norte-americana de cabelos claros, o que gerava uma distorção ao se revelar uma foto de pessoas de outros tons de pele. Então, outras tonalidades acabam por ficar ou avermelhadas ou acinzentadas, mas nunca retratando fielmente o tom da pele negra, da pele latina, asiática, de outras, né, tonalidades que não as peles brancas, que saíam muito melhores reguladas devido à regulação ser feita com base nesse retrato específico.
Isso mostra, né, como essas tecnologias têm uma decisão intencional por trás de uma equipe de empresários, de pessoas do ramo que não pensaram em outros tons de pele, que não pensaram ou escolheram não regular outros tons de pele, né, para suas fotografias. E a gente vê esse processo se mantendo, né, ao longo dos anos. Então, revistas aqui dos anos 2000, 2010, retratando celebridades negras com o tom de pele mais acinzentado, mais esbranquiçado, enquanto a gente vê fotografias mais recentes dessas mesmas celebridades mostrando sua verdadeira tonalidade, né, que é bem mais retinta do que na imagem anterior. Isso tem um caráter racista, né? Ao embranquecer essas celebridades, você distancia um pouco o papel delas de representatividade, né? Uma garota negra retinta se sente mais distante ao olhar uma imagem dessas celebridades e ver a pele delas completamente esbranquiçada, né? Nas capas de revista, nos comerciais. E esse processo perdura ainda nos dias atuais, passando agora para a década de 20, né, com o surgimento dos filtros nas redes sociais, a gente vê, primeiro aqui essa imagem do aplicativo FaceApp, que é um daqueles aplicativos em que a gente coloca nosso rosto e ele mostra como nós seríamos se fôssemos mais velhos, mais jovens, se tivéssemos um cabelo diferente, e nessa opção ele mostraria, né, como você ficaria se fosse mais bonito. E esse homem preto coloca o seu rosto e a sua versão mais bonita que aparece pela a formulação do filtro, né, é um homem completamente esbranquiçado, com a sua tonalidade apagada, né, o que mostra o ideal de beleza racista por trás da criação desses filtros. E aqui a gente vê também um TikTok que, a partir dessa trend, você parou de fingir ser branca, onde várias garotas negras relatam suas experiências que, ao crescer, ao construir sua imagem, sua identidade na pré-adolescência, na adolescência, cercada por esses filtros que embranqueciam, afinavam o nariz, e pela falta de referência de influenciadoras, de modelos de imagem mesmo, no tom de pele delas, principalmente em subculturas, como a subcultura alternativa, é, tendiam a embranquecer seus traços e seu tom de pele na tentativa, né, de se distanciar da negritude. E a gente vê aqui o TikTok da Girl Twitter, que foi a primeira a viralizar com essa trend, justamente para conscientizar outras meninas negras que passam por esse processo. Então a gente pode ver no início ela completamente esbranquecida pelos filtros, pela maquiagem, e ela chegou mesmo a relatar nas redes sociais que ela comia menos ferro, menos alimentos ricos em ferro, para que a pele ficasse mais branca, o que é muito problemático para a saúde, né? E é uma questão nutricional também. E hoje ela faz esse trabalho de conscientizar outras garotas, mostrando como ela tá bonita, como ela tá ainda conseguindo viver na subcultura alternativa com esse estilo, mas valorizando sua tonalidade de pele e seus traços. Aí a gente vai para no ano de 2018, quando a Beyoncé, já com sua carreira estabelecida, consagrada como uma figura, né, relevante da música pop, ela vai fazer uma capa de revista e diferente daquelas capas de revistas que ela viu, que a gente viu antes, ela traz o primeiro fotógrafo negro a fazer uma capa da Vogue dos Estados Unidos, o jovem Tyler Mitchell, e ele fotografa ela mantendo, né, a fidelidade ao seu tom de pele, à sua matiz e aos seus traços. E para completar, a gente tem a citação da Sarah Lewis, trazendo que não importa o tópico, beleza, família, política, poder, a busca por um legado de representação de afro-americanos tem sido sobre essas duas coisas, a visão e a justiça.
o esforço de séculos para criar uma imagética que honre a plena humanidade da vida negra é uma tarefa corretiva para a qual a fotografia e o cinema têm sido centrais e até mesmo indispensáveis. Agora, falando um pouco do cinema, a gente passa aqui para uma curiosidade, né? Com a primeira representação de uma animação feita. Esse debate é um pouco complexo do que seria a animação, do que seria o conjunto de fotografias, mas a gente tem essa fotografia, essa sequência, né, essa animação do Edward Murbridge, que foi, alguns consideram como o primeiro filme, o primeiro curta, a primeira animação, que retrata um jockey negro. E a gente tem agora o Jordan Peele, um cineasta negro-americano, reconstruindo essa imagem em seus filmes e tratando sobre a história dos jockeys, a história dos cowboys negros que foram embranquecidos no cinema e fazendo essa revisão histórica, e mostrando, né, como nas origens do cinema já a gente tinha sendo retratadas pessoas negras. Passando agora para outro caso que é trazido no texto, é o filme O Nascimento de uma Nação, de 1915, no qual o diretor Griffith, esse filme teve enorme sucesso comercial na época. Alguns dizem que esse filme foi o início do cinema comercial americano, e ele retrata uma história da Guerra Civil Americana, pelo fim da escravatura, né? Mas do ponto de vista dos sulistas que lutavam pela continuidade da escravatura, colocando eles como vítimas dessa história e colocando o pai da Ku Klux Klan, o fundador dessa organização supremacista, como uma grande vítima desse processo, um grande herói injustiçado, retratando personagens negros com atores brancos pintados de preto, tendo atitudes bestializadas, animalizadas. É, o vilão do filme é um vice-governador negro, um cargo que uma pessoa negra não tinha ocupado à época em que o filme se retratava, né? Então, era esse vice-governador que chutava cachorros na rua, que maltratava animais, que maltratava pessoas, que dizia para sua esposa negra que ele ia transformar os Estados Unidos em um pequeno império africano e distorcendo completamente a história em prol de uma visão supremacista branca que vendeu muito e que rendeu, né, na retomada, na tomada de força desse movimento supremacista da Ku Klux Klan na época, que foi desastroso para a história americana, né? E aí, em 2016, a gente tem um filme homônimo, O Nascimento de uma Nação, de Nate Parker, que também não deixou de ser controverso, a gente vai chegar lá, mas esse filme retrata uma história no mesmo período, trazendo a ideia da Guerra Civil a partir de uma revolução de negros escravizados, que se inicia a partir de uma denúncia de estupro. Duas escravizadas são estupradas por senhores brancos, e esse fato é o motim que leva a toda a rebelião retratada no filme, dirigido, produzido e escrito por Nate Parker em colaboração com um colega. Esse filme foi lançado em 2016, logo após o movimento Oscar So White, que questionava, né, as premiações de cinema estarem premiando sempre pessoas brancas, sempre histórias brancas. E esse filme traz uma história de pessoas pretas, contada por pessoas pretas, dirigida por pessoas pretas, produzida por pessoas pretas. Mas por que que ele não é lembrado? Por que que ele não levou o Oscar em nenhuma categoria? É porque em 2016, quando este filme estava sendo divulgado, o Nate Parker ressurgiu uma acusação de estupro que foi acusado durante o período em que ele estava na universidade. Ele, junto ao colaborador dele, co-roteirista desse filme. Os dois sempre foram amigos e na universidade eles foram acusados de estupro pela mesma vítima. O Nate Parker foi absolvido da acusação, enquanto seu colaborador ele teve que passar por uma pena de 2 anos de prisão. O que acontece é que esse filme, após essa denúncia eclodir, principalmente após uma reportagem da irmã da vítima, destacando a hipocrisia deles terem escrito
uma revolta negra a partir de uma cena de estupro, enquanto eles próprios tinham estuprado, segundo ela, né, segundo as acusações, a sua irmã, que chegou a se suicidar em 2012, 4 anos antes do lançamento do filme, já com os dois livres, né? Eles não estavam, não, a condenação dos dois não foi efetivada, apenas de um deles. E essa vítima se suicida e a irmã dela publica essa reportagem em meio à divulgação do filme, eclodindo novamente essa denúncia. E instantaneamente o filme é retirado da circulação dos festivais, das premiações e ignorado pela Academia do Oscar. Mas o que é uma discussão válida da gente trazer não é se essa atitude foi certa ou errada, do filme ter sido tirado da, do circuito de premiações, que eu considero sim que não tem como separar o autor da obra e que a gente deve, essas pessoas não devem ser premiadas, aplaudidas. Mas existiu o trabalho de outros atores aí nesse filme, que também foi apagado junto com esses que cometeram um crime que eles não tinham qualquer relação. E ainda há um detalhe que este filme ele foi completamente retirado do circuito de premiações a partir dessa denúncia de estupro, o que é válido, o que é justo, de certa forma, a partir de algumas perspectivas de justiça, mas inúmeros outros diretores, produtores, roteiristas carregam acusações de crimes sexuais, de crimes de violência sexual, e continuam a ser aclamados e aplaudidos por essas premiações há anos. O que diferencia eles do Nate Parker é a cor de pele. Por isso eu trouxe aqui o Roman Polanski subindo no palco da Academia de Cinema da França para receber o prêmio de melhor diretor. Pouco tempo depois desse ocorrido com o Nate Parker, o Roman Polanski foi também, assim como o Nate Parker, acusado de estupro. Ele chegou a ser condenado, diferente do Nate Parker, que foi absolvido. E aí entram inúmeras outras questões, né, da efetividade da justiça em si. Mas a reflexão que eu quero trazer é porque um cineasta negro que foi acusado de estupro é, sim, retirado do circuito de premiações, do circuito do cinema internacional, enquanto o Roman Polanski, um cineasta branco, europeu, ele dirigiu O Bebê de Rosemary, um clássico do cinema. Ele continua sendo aclamado até hoje, ele continua tendo suas obras aplaudidas, circuladas, distribuídas pelo mundo todo. Não só ele, eu trouxe ele de exemplo, mas a gente tem Woody Allen, a gente tem Harvey Weinstein, a gente tem inúmeros outros homens brancos mais velhos, ricos, que continuam tendo suas obras distribuídas, aplaudidas, premiadas, aclamadas, mesmo após essas denúncias. E enquanto um jovem cineasta negro foi tão facilmente apagado desse circuito. Então, será que o Oscar, a Academia, as premiações realmente estavam preocupadas com a justiça das mulheres, os direitos das mulheres, o, o direito, a justiça dos crimes sexuais? Ou eles estavam apenas reproduzindo mais uma vez esse racismo que é estrutural, que diz a quem a gente vai punir, quem a gente vai passar aquele pano, porque o Polanski, ele é clássico, entende? Essa é a reflexão que eu quis trazer, porque existe esse movimento de punição, mas até mesmo essa punição, até mesmo essa justiça só recai sobre algumas pessoas e não outras. E isso também faz parte dessa invisibilização no cinema, né, na fotografia. Porque esse filme hoje, O Nascimento de uma Nação, de 2016, a obra não foi desvinculada do autor, né? Ninguém assiste esse filme, ninguém comenta esse filme, enquanto os filmes de Polanski e Woody Allen continuam sendo distribuídos e aclamados. E eu não estou dizendo que ambos deveriam ser distribuídos, nem que ambos deveriam deixar de ser distribuídos, de ser assistidos, apenas suscitando mesmo essa reflexão, né, de quem está sendo punido por essas instituições e quem continua sendo aplaudido. Obrigado pela atenção.
questão importante da gente comentar, né, e ressaltar é sobre a ligação com as tecnologias, com as bases de dados e a construção do epistemicídio. Bom, como a gente sabe, durante o auge, né, o auge do período colonial, o tipo de conhecimento que era valorizado era proveniente da Europa. Por causa disso, o que aconteceu e ainda acontece, só que de uma outra roupagem, foi a disseminação e a conservação desse tipo de pensamento, o tipo de pensamento eurocentrado. E como resultado desse processo, desse tipo de valorização, se constitui o epistemicídio e a destruição física e intelectual de produções de conhecimento, né, de países periféricos e grupos também subjugados. Isso é importante da gente ter em mente, né, é crucial da gente entender, porque como resultado, a partir dessa conservação desse tipo de pensamento, o que vai acontecer, né, como eu disse, esse tipo de conservação acontece, só que de uma outra roupagem, o que vai acontecer então é a organização de produções intelectuais em bibliotecas e arquivos de acordo com uma lógica eurocêntrica, utilizando então formas de organização que vão produzir, né, impactos na representação do indivíduo, dos grupos, assim como na descoberta, na recepção e também no resgate de produções intelectuais provenientes desses grupos, desses povos subjugados. Uma pessoa interessante da gente comentar aqui é o cientista da informação norte-americano, Jonathan Fournet. Ele basicamente ele vai usar a teoria racial crítica para interpretar, para propor então uma interpretação da lógica eurocêntrica aplicada em métodos de organização voltados para bibliotecas e arquivos. Por exemplo, a classificação decimal de Dewey, a CDD, e a classificação decimal universal, a CDU. Basicamente, o Jonathan, então, ele se propôs a entender como esses tipos de classificação se propõe a enquadrar tipos de produções de conhecimento, então, como eles enquadram categorias nacionais, raciais e geográficas também, né, de diferentes grupos, em uma categoria moral voltada exclusivamente para o mérito. Isso é importante da gente entender, né, da gente ter em mente, justamente porque sistemas de registros e indexações vigentes vão atuar representando, né, reproduzindo hierarquias de conhecimento e de representação em diferentes escalas. Isso a gente consegue ilustrar a partir de exemplos das categorias de CDD e CDU. Por exemplo, em relação a CDD, existem 7 classificações voltadas para as instituições, para a cultura voltada para o cristianismo, enquanto existe somente uma categoria chamada de outras religiões para comportar a gama de religiões que a gente tem, que existem, né, no mundo inteiro. Outra coisa é em relação à literatura. Também em relação à CDD, existem 7 categorias voltadas para a representação das literaturas regionais da Europa. Mas somente existe uma categoria denominada outras literaturas, vírgula, literaturas em outros idiomas, para comportar todas as outras literaturas existentes no mundo inteiro. A CDU, inclusive, também, né, não consegue comportar as religiões brasileiras. Claramente, o cristianismo é extremamente forte aqui no Brasil, a gente consegue perceber isso de diversas formas, inclusive pelo número de igrejas que a gente tem existentes aqui no Brasil, mas é impossível negar que existem várias pessoas adeptas de outras religiões fora o cristianismo. A gente tem adeptos da Umbanda, do Candomblé, do xamanismo. Isso é importante da gente entender. E justamente essas religiões, né, tão importantes quanto o cristianismo, elas são alocadas em diferentes partes de bibliotecas e arquivos. Geralmente, elas são alocadas na categoria de ocultismo. Ou seja, é extremamente problemático isso. E o cerne do problema é que esses sistemas classificatórios refletem um tipo de pensamento hegemônico sobre esse conhecimento colonial, sobre esse pensamento europeu. Na sociedade em que vivemos, né, é óbvio que a figura da biblioteca recebe muito prestígio porque ela representa o tipo de conhecimento, ela representa o academicismo. Então, é uma visão sempre voltada com muito prestígio. E ter esse tipo de espaço que tem muito prestígio justamente por representar educação e academicismo, ter esses espaços promovendo uma visão voltada para a hegemonia, voltada para somente o pensamento eurocêntrico, é claramente andar contra, é caminhar contra as políticas de inclusão. Então, o que a gente tem, né, é porque
justamente a CDU, a CDU, a CDU, a CDD, elas são classificações feitas, né, para representar um tipo de conhecimento, um tipo de cultura, um tipo de religião, um tipo de literatura, e isso é claramente exclusivo, né? Por causa disso, a gente entende, né, como a gente está falando de espaços de biblioteca e arquivos, existe um papel dos bibliotecários que estão e são engajados, né, nesse processo de descolonização do saber. Então, a gente tem, primeiro, né, instigar a curiosidade dos usuários, ou seja, de quem frequenta as bibliotecas, em se interar sobre as histórias e a cultura, né, das diversas comunidades locais, regionais, nacionais e internacionais. Segundo, a gente tem disseminar, disponibilizar e trabalhar assuntos pertinentes às suas realidades sociais. Quando a gente fala sobre isso, é importante também a gente ressaltar que é tão importante quanto a gente entender realidades sociais de diferentes pontos da Europa, mas também é importante trabalhar assuntos pertinentes voltados para as realidades sociais que a gente tem no Brasil. E, como complemento, né, a gente pode também, em terceiro, dispor de literatura marginal ou poesia marginal, justamente porque complementa a gente estar trabalhando, disponibilizando e disseminando esses diferentes aspectos que a gente tem no Brasil. Isso é muito importante porque justamente a gente diminui esse processo, esse tipo de pensamento hegemônico que põe em primeiro lugar a Europa, esse pensamento eurocentrado, e a gente valoriza as nossas próprias vivências, as vivências de outras pessoas que convivem conosco, a gente exclui aquela ideia hegemônica, aquela ideia errônea, né, de que todo mundo no Brasil vive da mesma forma. A gente exclui, ao pensar dessa forma, a gente exclui diversas pessoas que claramente não vivem da mesma forma como várias pessoas, como outras pessoas vivem aqui no Brasil. Isso é importante. Bom, gente, falando agora sobre a conclusão, né, do nosso trabalho, após a leitura do capítulo lido e após assistir a apresentação dos colegas, né, nós percebemos que as tecnologias elas não são neutras, né, ou desprovidas de algum tipo de intenção, né? Muito pelo contrário, elas são construções humanas que estão imersas em contextos históricos, sociais e políticos, né, que vão carregar em si, né, as mesmas percepções, as mesmas, vamos dizer assim, crenças, entre aspas, né, das pessoas que construíram, né? Porque as pessoas que construíram, elas também estão imersas nessas desigualdades estruturais que, infelizmente, vão permear a nossa sociedade, né? E essa observação, né, desfaz uma desilusão, uma ilusão do senso comum que acredita que as tecnologias, elas são neutras, né? A chamada neutralidade tecnológica, né? E faz a gente perceber como as tecnologias, elas moldam e são moldadas pelas relações de poder, né? Vimos o caso frequentemente, ou recente, vamos dizer assim, né, do governo passado, das próprias eleições de 2022, onde foram disparadas várias fake news sobre alguns candidatos. E, né, isso é um exemplo perfeito, né, de como as tecnologias elas podem ser moldadas pelas relações de poder. Nesse caso, para almejar o poder, né, no caso, a manutenção do poder, que as fake news, por sua vez, eram disparadas pelo então presidente para na tentativa de se permanecer no poder, né? E historicamente, né, é importante destacar também que as tecnologias elas foram usadas para legitimar e perpetuar desigualdades sociais sociais, né? Desde instrumentos explícitos de segregação até processos um pouco mais sutis, vamos dizer assim, né, de exclusão de algumas pessoas não, das pessoas pretas e das pessoas pobres da sociedade, né? Como o Wellington trouxe logo no início da apresentação, o caso do Robert Mose, né, que ele projetou pontes, né, em Nova York, pontes mais baixas, né, que os ônibus não pudessem passar por essas pontes, apenas carros, né, já na tentativa de inibir ou proibir o acesso das pessoas mais pobres da sociedade, né, um aviso claro de segregação, né, ele era uma pessoa racista, segregacionista, né, como o Wellington muito bem explicou logo no início da apresentação. E podemos perceber que esse discurso, essa prática dele, infelizmente, acaba sendo vigente nos dias de hoje, não da forma escancarada como ele estava, mas ainda assim imperceptível, né?
podemos perceber, delimitar perfeitamente regiões da cidade de Salvador, onde vamos saber o perfil populacional daquela região, né? Onde a parte da população mais rica vai estar concentrada mais no centro da cidade, né? Nos bairros mais nobres, né? Que são muito mais próximos dos centros, e a população mais pobre vão estar mais afastada desse centro. Bom, gente, eu tive um pequeno problema com a gravação, né, pelo Meet, mas só dando continuidade e também já finalizando, né, o nosso trabalho, eu falava sobre o fato das tecnologias elas serem instrumentos que legitimam e perpetuam por muitas vezes, né, as desigualdades raciais e sociais, né? E assim, por trás de cada ferramenta, por trás de cada sistema também, né, podem estar por trás escolhas, né, por muitas vezes que vão refletir a nossa sociedade, né, por sua vez vivemos numa sociedade que é extremamente racista. Logo, muitas vezes essas tecnologias, né, por serem desenvolvidas dentro dessa sociedade, né, até pelos próprios desenvolvedores também, né, elas vão ter um pouco também, vão carregar consigo esses preconceitos, né. E um exemplo disso foi como o João Pedro explicou, né, anteriormente na nossa apresentação, que fala sobre o fenômeno, né, do clareamento da pele feito através de filtros nas redes sociais, né? E essas tecnologias elas são de fácil acesso, né? E vão estar ali reforçando padrões de belezas, por sua vez, eurocêntricos, né? Que vão promover a invisibilização, perdão, invisibilização de algumas características da população, né? Como o João Pedro também trouxe, né, na fala dele, sobre a questão dos efeitos que vão clarear a pele, vão afinar o nariz, né? Que vão estar fazendo com que as pessoas percam os seus traços, né? Que vão, assim, né, invisibilizar, né, as populações negras, indígenas, né, as populações que não se encaixam nesse padrão eurocêntrico de beleza, né? E essa prática ela não é um reflexo de preferências, podemos dizer assim, individuais, né? Mas de todo um sistema de tecnológico, né? Que ele vai privilegiar padrões estéticos e culturais e vão estar reproduzindo uma lógica de expulsão e segregação racial. Só para finalizar, refletindo sobre o capítulo, nós vamos perceber que as tecnologias elas não são apenas ferramentas, elas são autores sociais que moldam e são moldadas muitas vezes pelas relações de poder, né? Vão ser moldadas ali a partir do interesse daquelas pessoas que as constroem, que as desenvolvem, né? E que também alimentam as bases de dados.